Olá, minha gente! Eu desejo arte e vitória para todos vocês. Eu sou João Ricaldes, professor de História da Arte e responsável pelo projeto Humanarte, que há 13 anos realiza cursos de formação para professores e pesquisas em arte. Você está acompanhando aqui a série História da Arte em 20 lições. Agora com a lição 17, segunda parte, onde a gente vai ver as vanguardas modernistas, parte 2. Vamos lá? Este é o terceiro vídeo da arte moderna na série História da Arte em 20 lições, agora com a segunda parte das vanguardas. O futurismo com Umberto Boccioni, o surrealismo com Joan Miró e o abstracionismo com Wassily Kandinsky. Umberto Boccioni, nascido na Calábria, no sul da Itália, 1886, foi o principal expoente do futurismo nas artes plásticas. Ele teve primeiro um contato com o líder do futurismo na literatura, que é Tommaso Marinetti, que escreveu o Manifesto Futurista no ano de 1909. Em 1910, o Umberto Boccioni escreveu, por sua vez, o Manifesto da Pintura Futurista. E qual é a proposta? A ideia é, basicamente, adaptar a arte à sociedade tecnológica da transição do século XIX para o século XX. A ideia básica é a arte envelheceu com os temas, com as propostas anteriores, e era preciso trazer para dentro das artes plásticas, segundo a proposta desses pintores, para dentro do mundo da arte, esse dinamismo, essa convivência, esse mecanismo gigantesco da sociedade industrial, das grandes cidades. A arte tinha meio que perdido esse compasso segundo a sua concepção. A primeira exposição da arte, da pintura futurista foi em 1911 em Milão, e daí até o começo da Primeira Guerra, o Boccioni fez um périplo pelas principais capitais da Europa explicando a sua proposta. Tem algumas coisas interessantes aí, né? O primeiro lugar não é a primeira vez que a arte tenta se conectar com a vida moderna. O impressionismo já tinha feito isso. Mas é a primeira vez que a arte busca, na vida moderna, a novidade do dinamismo, da velocidade, que fragmenta a percepção visual. Se você se lembra da sua experiência de criança, de dentro do carro, olhando para a paisagem, ou assim as linhas da rodovia amarela, né, você percebe que tudo vai se dissolvendo. A criança adora isso, né? Ou você olhar para o espelhinho retrovisor do seu pai, que você está no banco de trás, e vê uma televisãozinha passando ali. Isso é uma novidade na história da humanidade. A experiência da velocidade nunca tinha ocorrido com essa intensidade, com essa difusão. Enfim, é uma proposta que tem ainda um caráter fortemente pré-Primeira Guerra Mundial, um caráter assim, fortemente de encantamento com a tecnologia. Mas seria injusto, pelo menos no caso do Umberto Boccioni, dizer que o futurismo na pintura é apenas uma apologia da sociedade industrial. Não é, né? Tem umas coisas interessantes. Primeiro, é a primeira vanguarda italiana, não é francesa, não é holandesa, não é nórdica, né? Nem russa. Segundo, dentro da vanguarda é a primeira vez que o tema precede a forma. A forma vai ter que acolher e concretizar o tema da modernidade. Mas isso não significa um retorno ao tridimensional, ao clássico, muito pelo contrário. Há um empréstimo de alguns aspectos do cubismo, no momento em que é preciso representar essa fragmentação da percepção sensorial que a velocidade
provoca. Há uma distorção das formas e das cores dentro da estética futurista. Agora, por que eu dizia que não é uma apologia? A mesma sociedade industrial que encanta pelas suas grandes criações, ela divide e esmaga as relações afetivas, separa as pessoas, divide campo e cidade, separa mãe de filho. E um tema que é bastante importante na obra do Bottioni é justamente o tema da plataforma de trem, onde alguns se vão, alguns ficam, onde existe aquela angústia, a separação. E esse é um tema que a gente vai ver na sequência aí, sobre a arte de Bottioni. Então, vamos à obra. Despedidas é a primeira das 3 telas que compõem o Estado da Alma 2, dedicado ao tema da plataforma de trem e da despedida dos entes queridos de uma família. Há aqui uma interessante composição em V, dentro da qual a locomotiva está no meio de muita fumaça, de frente, e ao mesmo tempo de perfil, exibindo o seu número de registro, a maneira do cubismo analítico. Bom, no canto inferior esquerdo existe a mãe e o filho, que estão se abraçando no último instante da despedida. Este abraço se dá abaixo da estrutura imensa do grande mecanismo da locomotiva, da estrutura mecânica. O interessante é que o abraço se replica, se reproduz à esquerda e à direita, como se fossem várias pessoas se abraçando, mas na verdade é o mesmo abraço, perdido na memória, enquanto a locomotiva, o progresso, avança. Muito bonito, não é verdade? Aqueles que vão é a segunda das 3 telas de Estados da Alma 2. Aqui continua o processo de fragmentação e distorção da percepção visual, dado por interferência da experiência da velocidade. Dessa forma, se antes a composição era sinuosa, aqui ela se dá por estrias, como se fosse uma ventania que vai atravessando toda a cena, desmaterializando e fazendo com que os entes queridos ficassem assim com essa expressão de angústia, de separação e de dor. E, finalmente, aqueles que ficam é a terceira e última tela do conjunto Estados da Alma 2. Se antes o tema era a angústia daquele que se vai, agora é a solidão daquele que fica, numa estação de trem, em que vemos aqui à direita alguns transeuntes que parecem se retirar da estação, como se houvesse ali uma escada. A composição dessa vez é perpendicular e com tons bastante neutros, enquanto na primeira tela eram tons quentes e na segunda tons frios. Então há uma fragmentação calculada. Joan Miró é um grande expoente da arte surrealista, junto com Salvador Dalí, é claro. O Miró é de Barcelona e tem uma forte convivência com os artistas do dadaísmo, que é aquela corrente que propõe a anti-arte, a crítica de toda a civilização, de todo o orgulho, de toda a pretensão de superioridade, que cai por terra com o horror da Primeira Guerra Mundial, né? Se antes o futurismo ainda tinha alguma coisa assim de orgulho, de encantamento com a civilização ocidental, agora isso desaparece. Então o dadaísmo é algo que diz assim: a arte é atrasada, a arte é de interesse financeiro, há uma sátira, né, sobre a arte, há um momento destrutivo. O Miró, como muitos outros da vanguarda, participa disso. Uma das coisas que
o dadaísmo propõe, alerta, é o seguinte: olha, na arte, vocês aí da arte, artistas e observadores e tudo mais, ficam sempre buscando emoções e sentimentos que já foram sentidos. Então, essa é a crítica. A gente tem um pouco disso no modernismo português, né, com Fernando Pessoa, no começo da sua carreira, e muito forte na Semana de Arte Moderna no Brasil, né, em 22. Mas esse momento de destruição passa, né? E chega um momento que o Miró se pergunta: tudo bem, a arte sempre estava se escondendo, né? Ocultando o verdadeiro sentimento, sentindo coisas já sentidas. Mas que coisas deveriam ser sentidas então? O que é que foi escondido? Vamos atrás, vamos explorar esse reservatório de emoções e sensações que a arte tradicional escondeu por uma série de motivos financeiros, orgulho com a civilização e tudo mais. E esse momento já existe um impacto muito grande da investigação do inconsciente, né? A arte do surrealismo é a primeira que conscientemente se engaja nas propostas de exploração do inconsciente da psicanálise. Freud faz a cabeça destes pintores. Bom, a ideia se foi descoberto o inconsciente, a gente vai dar visibilidade a esse inconsciente na nossa arte. E o grande teórico dessa ideia é o escritor André Breton, que encara na poesia, né, o surrealismo na literatura, mas ele vai ser mais forte nas artes plásticas, na pintura, principalmente com o Salvador Dalí. E o Breton acaba considerando assim dois tipos de surrealismo. Como a psicanálise, há um automatismo. Você deixa as imagens, as ideias, os sentimentos virem à tona numa hora de uma sessão psicanalítica, sem a censura da moral, vem à tona automaticamente. Esse é o automatismo verbal do divã, se transforma no automatismo das imagens, dividido, segundo Breton, em duas vertentes. O automatismo simbólico do Salvador Dalí e o automatismo gráfico do Miró. O simbólico ficou muito mais famoso. Quem que não se lembra, por exemplo, dos relógios amolecidos, né? A persistência da memória, a tela famosa de Salvador Dalí. Ou aqueles elefantes gigantescos com perninhas de pernilongo, né? Sobre qual vão sendo colocadas vários símbolos de tentação de Santo Antônio, né? A mulher nua, um palácio, o poder, o dinheiro, a indústria e o sexo. Bom, de certa forma, a fama do Salvador Dalí se deve a um retorno à arte volumétrica, tridimensional, que parece algo que é digamos, uma forma de compensar tantas novidades que o grande público não adere, né? Por isso, um pouco da sua fama. Agora, o Miró, o que ele explora? A ideia de o fazer do pintor tem que ser voluntário, inconsciente, de alguma forma, pelo menos no começo, solto. E aí ele se inspira na própria arte das crianças, que solta a sua expressão corporal. É uma mão que vai sem censura nenhuma. Então, a proposta do Miró, diferente do Salvador Dalí, ela faz um automatismo de formas muito simplificadas. São pequenos pontos, são pequenas linhas, são pequenas ampulhetas, pequenas estrelas, que depois são, sim, calculadamente espalhados no espaço pictórico. O João Miró, ele afirma isso. No começo, sim, há algo involuntário que vem, uma forma puxa a outra, mas do meio para frente da minha produção, a hora que eu sento ali no meu cavalete, diante do meu cavalete, eu vou então ordenando, criando uma harmonia diferente. A gente vai ver como isso se dá na obra de Miró. Então, vamos à obra.
O belo pássaro revela o desconhecido ao casal de amantes. Tela de 1941, da série de Miró, Constelações. Você pode identificar os três personagens através de três olhos inseridos à maneira egípcia. Acima, você vê o olho do pássaro, com o contorno apenas indicado de forma vazada sobre o fundo neutro. À esquerda, mais embaixo, a figura masculina, e ao centro você vê um outro olho da figura feminina, que à primeira vista parece mais uma figura leonina, com uma estrutura animalesca. Depois pode levar o observador a imaginar que seja uma figura masculina, até com bigodes. Mas um olhar mais atento vai mostrar que os olhos estão, o olhar está lá em cima, né? E essa parte arredondada e duplicada são os seios em torno da imensa vagina em preto e vermelho. E o que seriam o bigode, né? Na verdade, são as extremidades das nádegas. Veja o homem ali à esquerda, você tem o seu atributo masculino como uma espécie assim do seu órgão genital. Veja que toda a composição é feita de estruturas assim moleculares, né? São pontos, são linhas interligados, aparentemente ao acaso, mas muito bem harmonizados e espalhados nesse imenso padrão. Na tela A Família, de 1924, também pertencente ao acervo do MoMA, Miró ainda não utilizava aquela composição feita de pontos, pequenas ampulhetas, estrelas. Aqui a composição é dada por um fundo totalmente monocromático e estruturas geométricas. O pai à esquerda, com suas pernas arqueadas, o seu bigode, o seu cabelo acima. A mãe ao centro, com sua cabeça girassol de pétalas de raios por todos os lados. E o filho à direita, com a sua cabeça esférica, e já que seus cabelos estão voltados para a direita, ele provavelmente está olhando para a mamãe. E toda essa estrutura dos corpos tem uma intensa verticalidade e uma linha ondulante em sentido horizontal que liga todos os personagens desta família. O pai tem um charuto, tem as meias jogadas para o canto, está bastante à vontade. O filho tem o seu cavalinho de pau ali à direita e a mãe com uma chama no coração, incendiando o lar, todo ele sendo vistoriado por um imenso olho, o olho da tradição. O olho e a vagina são dois elementos recorrentes nestas duas telas. O olho tanto significa a censura da sociedade e da família sobre o seu comportamento, como a sua própria autocensura. E aqui você tem uma vagina como um bulbo enraizado que sustenta toda a família, trazendo à tona a dificuldade da família de tratar a sexualidade da mãe, do pai e do filho. Na tela O Caçador, ou Paisagem Catalã, de 1924, permanecem aí as estruturas simplificadas e geométricas dessa cena, que, diz Miró, foi inspirada justamente numa praia de Barcelona. Bom, à esquerda você vê o caçador construído de forma apenas através de linhas dos seus pés, da sua perna, do seu tronco, que é apenas uma linha vertical, do qual brota um coração, brotando um fogo, a cabeça triangular com o seu cachimbo à esquerda. Aqui ao centro você vê uma árvore vista de cima em corte transversal, do qual brota apenas uma folhinha. E à direita um navio que está aqui como um cone invertido. Deste barco, não é propriamente um navio, brota uma bandeira da Espanha. E ao centro, lá em cima, um sol como se fosse uma semente gigantesca com seus tentáculos
um elemento assim sexual. Embaixo você vê uma imensa sardinha, também engrandecida e em forma assim geométrica. Perceba que o fundo é dividido em duas partes, 2/3 tomado por um tom rosa, que representa a terra, e o terço superior por um tom amarelado, que representa tanto o céu quanto o mar, dividido por uma linha do horizonte bem tênue. Na parte direita, você vê as letrinhas da palavra, as primeiras letras da palavra sardinha, e um churrasco sendo feito ali, bem no canto direito da praia. Veja que a composição toda, de forma bastante geométrica, tem a permanência do olho, que tudo vê, que representa a vigilância interna, né? E um elemento sexual que é esse sol, numa espécie de ovo do qual nasce todo o cosmos. À direita você tem um pássaro com a bandeira da França e da Catalunha, relembrando o conflito daquela região. Voltando ainda mais no tempo, Carnaval de Arlequim, de 1912, é uma tela de Miró bem mais colorida, mais alegre, mas ainda permanece a figura da janela ou o sol na forma de um grande ovo, e toda a composição em linhas verticais dos vários objetos, dos vários seres que compõem essa cena carnavalesca. Vasily Kandinsky é considerado o primeiro pintor abstrato russo. Ele nasceu em 1866. Na verdade, viveu boa parte da vida na cidade de Odessa, na sua infância. Hoje, atualmente, é a Ucrânia. Ele acaba fazendo faculdade de Direito e de Economia na Universidade de Moscou e estuda pintura na década de 1890, na Alemanha, em Munique. Ali ele tem contato com a vanguarda, principalmente com o pessoal do expressionismo, e chega a fundar um grupo, uma corrente chamada o Cavaleiro Azul. Há um simbolismo de espiritualidade nesse cavaleiro em busca de algo transcendental. Há um componente bastante religioso na pintura de Kandinsky no finalzinho do século, começo do século XX. Há uma influência de pregadores da teosofia na Rússia da época e que tem uma implicação bastante emocional, subjetiva na sua arte abstrata. Bom, a vida dele é pontuada pelas tragédias da humanidade do período, né? Ele acaba tendo que sair da Alemanha na Primeira Guerra, por conta da guerra, foge para a Suíça, depois para a Suécia, daí ele se casa, inclusive pela terceira vez, e quando explode a Revolução Bolchevique, em 1917, ele volta para a Rússia para participar desse momento da construção de uma utopia no seu segmento, né? Ele se une a vários outros, como Malevich, para criar um programa de educação da classe trabalhadora pela arte, uma arte voltada para uma vida de igualdade, de superioridade, em que a pintura, a arquitetura fosse funcional, fosse um instrumento para a construção não apenas de um novo país, mas um novo ser humano, baseado nessa simplicidade, nessa igualdade. Logo ele entra em desacordo com as autoridades do período leninista e foge da Rússia comunista e vai para a Alemanha. Na Alemanha dos anos 20, ele participa de um grande movimento de renovação das artes, que é a Bauhaus.
dando aula na escola da Bauhaus, que foi uma corrente de modernização da arquitetura, voltado para algo prático, de aplicação industrial, também voltado para uma utopia. Só que a escola é fechada em 1933 pelos nazistas, daí ele bota a correr também da Alemanha nazista. Enfim, ele tem aí uma participação muito importante na tentativa dessa transição do figurativo para o abstrato, mas um abstrato com um conteúdo emocional muito grande, como a gente vai ver na sequência aqui das suas obras. Agora chegou aquele momento onde nós vamos à obra. Em Composição 2, de 1910, Kandinsky mostra elementos que vão do figurativo, do expressionismo, até o abstrato, mas com um forte componente espiritual, religioso, na verdade baseado no Apocalipse 20 da Bíblia. Veja que à esquerda dessa composição, toda a paisagem aparece contorcida por uma convulsão cósmica. Existe até ali uma alusão ao dilúvio, de braços abertos, um homem sobre uma canoa. Do lado direito, bem no canto à direita, um casal descansa suavemente. Você percebe apenas a silhueta escura e seu corpo esbranquiçado. Outras pessoas parecem correr em direção a uma pradaria. E os cavaleiros é que fazem a transição, que pulam a grande serpente e que anunciam esse momento em que o velho será destruído e o novo será reconstruído, numa mensagem paradisíaca de componente até mesmo político. Uma década mais tarde, em Composição 8, Kandinsky suaviza sua paleta, associando as cores mais claras há formas mais geométricas e mais simplificadas. Por exemplo, bem ao centro, você tem uma montanha. Sim, ainda há claros indícios figurativos. Uma montanha dada por um simples triângulo com um ângulo interno bem fechado. Um pouco à esquerda, um outro triângulo montanha com um ângulo mais aberto. Abaixo dos dois triângulos montanha, você tem o que? Figuras semicirculares e inacabadas e sobrepostas que sugerem a copa das árvores, assim como há uma sugestão no canto superior direito de um arco-íris. Ainda existem, apesar da clareza da paleta, algumas cores bem destoantes, o vermelho, o preto, o sol e a lua ali condensados, e convivendo com o azul, com o branco, com tons mais claros. Uma boa definição sobre essa associação de elementos contraditórios foi dado pela curadora Nancy Spector, do Guggenheim. Ela diz: as formas geométricas coloridas interagem entre si para criar uma superfície pulsante que alterna dinamismo e calma, agressão e paz. E para terminar nossa visita à obra de Kandinsky, aqui nesta tela Formas Caprichosas, de 1937, Kandinsky entra numa nova fase. Ele já ultrapassava os 70 anos de idade, mas o homem não parava de trabalhar. Alguns chamam essa fase de abstracionismo biomórfico. Ele está aqui inspirado pelo mundo dos micro-organismos. Ele tinha lá uma coleção de botânica e aqui há algo de continuidade com a fase anterior. Não nos traços, que agora são sinuosos, graciosos, ondulantes, mas na ideia de um mundo que convive com o nosso mundo, que está junto com a gente, mas a gente não percebe. Um mundo fantástico, um mundo gracioso, um mundo complexo do micro-organismo. E é muito bonito.